Show de bola, Leonardo. Hoje a gente tem muito assunto para comentar, viu? Rapaz do céu. E a gente já começa falando dessa semana, no mundo da política, aquilo que está trazendo mais repercussão é a filiação do ex-ministro, o do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz e ministro Sérgio Moro. O que você observou? E a gente viu aí, algumas pessoas tinham um certo preconceito do juiz Sérgio Moro com relação a ser político, o discurso dele, tinha aí um certo pensamento pessimista, mas o discurso dele parece que um discurso pronto, parece que ele treinou bastante, viu? Para fazer esse discurso lá no dia da filiação dele no Podemos, no dia, esta semana, foi na quarta-feira, se eu não estiver enganado, foi na quarta-feira, foi na quarta ou na terça, Leonardo? Você mais precisamente... Isso, então foi ontem. A gente viu então um Sérgio Moro diferente daquele que a gente via aí, tanto nas redes sociais quanto nos julgamentos, enfim. Eu gostaria que você resumisse pra gente o que foi essa repercussão no mundo político. E Bolsonaro disse, ele, é claro, se posicionou a respeito e falou que Moro não serve para ser presidente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, eu acho que ele está muito incomodado, porque ele se mostrava tão próximo ao ex-ministro Sérgio Moro, que era assim, era uma relação, era um casamento quase que, eu imagino que nem ia ter um divórcio, mas aí Bolsonaro disse que Moro não sabe o que é ser presidente e nem sabe o que é ser ministro. Leonardo Branquinho. Olha, que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro tenha pretensões políticas, até aí nenhuma novidade, né? Afinal de contas, a gente está falando de um juiz que logo depois de colocar na cadeia um ex-presidente da República, né, de condenar um ex-presidente da República, se tornou ministro do governo, do atual governo, do governo Bolsonaro, né? Ele foi ministro da Justiça por alguns meses, né? Por algum tempo. E então que ele sempre tem ou sempre teve pretensões políticas não é nenhuma novidade. Engraçado que ele chegou a dizer ontem durante o seu discurso no ato de filiação ao Podemos que nunca teve pretensão política. Ora, eu acho hilariante que alguém que está se filiando a uma agremiação partidária, que está fazendo um discurso praticamente lançando a sua pré-candidatura ao Planalto, ele não disse isso, né, em momento algum durante os seus 55 minutos de discurso, ele disse de forma explícita que será pré-candidato à presidência da República, mas nem precisava dizer, né, ficou muito claro pelo seu discurso, pelo tom do discurso, pelos temas que ele colocou em discussão, que a partir de agora ele está inserido dentro da corrida presidencial, né? E como um candidato daquilo que está se chamando de terceira via no Brasil, né? Aliás, é interessante que a terceira via tem muito cacique para pouco índio, né? Ele passa a fazer parte agora, o ex-juiz, daquele pelotão, daquela enorme fila quilométrica de candidatos da suposta terceira via. A repercussão era dentro do que se esperava também. Ele recebeu muitas críticas, né, sobretudo críticas à esquerda e também à direita. Foi criticado pelos bolsonaristas nas redes sociais, por políticos da base do governo, foi pelo próprio presidente da República, que, como você bem mencionou, Matheus, disse que ele não aprendeu nada enquanto esteve no governo como ministro da Justiça e não sabe o que é ser um presidente da República, né? E pela esquerda ele também recebeu ataques, né? Foi criticado pelo Partido dos Trabalhadores, né? Enfim, é dentro daquilo que se esperava. Eu acompanhei o discurso, é claro que foi um discurso longo, quase uma hora, e fica difícil você analisar tudo. Mas o grande enfoque do discurso foi realmente o combate à corrupção, né? Ele deu muita ênfase à Operação Lava Jato, falou da necessidade de acabar com o mensalão, com o petrolão, com as rachadinhas, com o orçamento secreto no país, né? Então, o grande foco foi aquilo que se esperava de um candidato que vem com toda essa áurea da limpeza política, né, da Lava Jato, do enfrentamento à corrupção, né? Então ele deu um total, praticamente
a grande parte do discurso, pelo menos 70% do discurso, foi dedicado ao combate à corrupção, mas falou também, ainda que de forma bastante genérica, de outros temas, como economia, né, combate à pobreza, combate à fome, segurança pública, enfim, fez um apanhado ali de questões que permearam o seu discurso. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: ele tem um desafio muito grande a partir do momento em que ele se dispõe a participar da corrida presidencial, que é crescer nas pesquisas, né? As pesquisas atualmente dão para ele 8% de intenção de votos. Ainda é muito pouco se a gente compara com os dois primeiros colocados. Hoje, quem vem liderando as pesquisas é o ex-presidente Lula, que tem, segundo as últimas pesquisas, 48% das intenções de voto, e em segundo lugar vem o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que hoje tem algo em torno de 20%, 21% das intenções de voto. É claro, me parece que ele tem espaço para crescer pela direita, e é o que vai tentar fazer. Ele vai tentar conquistar esse eleitor de classe média urbana, dos grandes centros urbanos, o eleitorado mais conservador, que está desiludido com o bolsonarismo, né? Que se desiludiu com o atual governo, né, até pelas condições da economia, pelos retrocessos no combate à corrupção. Então ele deve andar por esse caminho. Deve também levar uma parte significativa daquele eleitorado nem, o eleitorado que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Me parece, aí vai depender muito de como vai ser a dinâmica eleitoral, mas o desafio dele é muito grande no sentido de que ele chega a um partido pequeno, um partido que não tem máquina, um partido muito difuso, muito fragmentado, né? O Podemos é um partido que, ao mesmo tempo que congrega uma ala de parlamentares, de políticos que são identificados com o governo, tem uma outra ala de políticos que fazem oposição. Então não é um partido coeso, né? Não é um partido no sentido estrito do termo, com coesão, organicidade, unidade programática. Ele vai ter muita dificuldade nesse sentido. E vai ter dificuldade também para conseguir construir um arco de aliança para sustentar a sua eventual campanha ao Planalto, sem falar, é claro, na questão financeira, né? Conseguir recursos para viabilizar sua campanha e toda a jornada de ter que viajar, percorrer o país todo em uma campanha presidencial. Então a vida dele, pensando em ser candidato à presidência da República, não será fácil, né? A gente pode ter certeza disso. Agora, existe uma segunda possibilidade, Matheus, que já vem sendo aventada há algum tempo, de que o ex-juiz, na verdade, não disputaria a corrida pelo Planalto, mas se lançaria candidato ao Senado pelo estado do Paraná, que me parece hoje, se a gente analisar toda a conjuntura política do país e pensar que nós já estamos aí há menos de um ano para as eleições presidenciais do ano que vem, me parece mais plausível acreditar que ele de fato vá concorrer ao Senado, né? Ele concorreria ao Senado pelo Paraná no lugar do Álvaro Dias, que tende a ser candidato ao governo do estado. Mas o fato é que deu uma mexida muito interessante no tabuleiro político, né? A gente tem um realinhamento a partir de agora, sabendo que há um candidato que está correndo como uma terceira opção, uma alternativa à atual polarização que existe entre PT e Bolsonaro, e que faz um discurso mais voltado justamente para esse eleitorado que não quer nenhum nem outro. Eu acho que muita coisa pode acontecer nos próximos meses, né? Exatamente, você resumiu muito bem, Leonardo. A gente observa que o ex-ministro e juiz Sérgio Moro, ele tem essa aproximação com a direita, e o eleitor da esquerda, eu duvido muito que possa pensar em votar no Sérgio Moro. Mas se a esquerda, e aí a esquerda tem que aproveitar desse momento, porque a direita rachada, a esquerda consegue se posicionar mais e as chances de colocar alguém no poder é muito maior, porque o Sérgio Moro, de certa forma, a gente vai ter ali dois picos da direita, que é Bolsonaro e Sérgio Moro, disputando um mesmo eleitorado. E a gente sabe que 30% é fixo do Lula, 30% é fixo do Bolsonaro, e a gente tem ainda os outros 40% ali que são indecisos, que são aqueles que decidem de última hora e que não querem nenhum lado nem o outro para as eleições de 2022. Mas me parece, Matheus, até pensando no que pode acontecer daqui a algum tempo, que a permanência do Moro como pré-candidato, né, se ele vai levar isso adiante, vai depender muito de como ele estará colocado nas pesquisas daqui a 2, 3 meses, né? Porque hoje ele tem 8%. Se daqui a 3 meses ele aparecer com 10, 12, 14, 15%, pode ser que aí sim abra uma janela de oportunidade para ele. Porque
se a gente pensar hoje, o segundo colocado, que é o atual presidente, tem 20%, 21%. Então, se alguém conseguir despontar nos próximos meses e chegar a 15%, 16%, no caso o próprio Moro, isso aí dá a ele condições reais e muito significativas de brigar pelo segundo turno, né? Então, eu acho que vai depender muito de como vai ser a estratégia de marketing, de como ele vai aparecer na mídia, né? De como o nome dele também vai aparecer na sociedade, de modo que se ele conseguir ampliar a sua porcentagem de intenções de voto nos próximos meses, pode ser que aí sim a sua candidatura se torne viável. Hoje eu acredito que é mais possível, é mais real que ele seja candidato ao Senado pelo seu estado, né? Acho que exatamente seria mais seguro investir, né, numa candidatura a uma cadeira no Senado, né? E esse ponto que você citou é muito importante, que eu percebo essa segunda opção, ele se movimentando a uma cadeira do Senado mais plausível e mais condizente com a realidade. Eu observo que a chance dele ser candidato a senador pelo Paraná é muito grande. Afinal de contas, ele foi juiz lá no Paraná durante muito tempo. Então, talvez ele esteja analisando qual estado ele esteja mais bem avaliado para ser candidato a senador por aquele estado. A Dilma Rousseff, por exemplo, quis ser candidata a senadora por Minas Gerais, mas ela tem residência fixa no Rio Grande do Sul. Talvez as chances... as chances na época, até então, ela observava que Minas Gerais poderia ter aí, ela poderia ter mais chances em Minas Gerais do que no Rio Grande do Sul. Talvez para o juiz Sérgio Moro, São Paulo, ou até mesmo no Rio, Espírito Santo, ou Minas, ou até Goiás, seja mais interessante para ele, politicamente, do que próprio Paraná, que é o estado dele, né? Que ele residiu durante muito tempo, foi juiz lá. Mas é um cenário que eu vou confessar para você que ainda está bem nebuloso, por mais que as pesquisas... E aí eu gostaria que você pudesse falar... E aí a gente tem esse tema das pesquisas daqui a pouquinho, e aí eu queria que você fizesse uma análise mais ou menos, porque o que a gente observa, e que grande parte dos bolsonaristas falam, é o seguinte: a pesquisa mostra o ex-presidente Lula à frente. A gente tem aí dados do Datatempo, e eles estão sendo divulgados e com muita frequência, mostra que Bolsonaro tem uma desaprovação muito alta, e está atrás nas pesquisas. O ex-presidente Lula, em Minas Gerais, tem um índice interessante em Minas, está bem à frente, e o ex-presidente e o presidente Bolsonaro está aí quase que metade da pontuação do Lula mostrado pela pesquisa do Datatempo. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: quando a gente observa Bolsonaro ir em alguns lugares, você tem ali muita gente ovacionando ele, aí faz motociata, aí tem muita gente, aí grita mito, aquela coisa toda que a gente vê com frequência. Aí, quando acontece um evento com o ex-presidente Lula, a gente observa que o evento ele tem uma pré-programação. Por que eu falo uma pré-programação? Porque ele é pré-programado. A gente observa que existe ali um aparato policial necessário para proteger o ex-presidente Lula. Já quando o Bolsonaro vai a uma inauguração, se ele está indo inaugurar uma obra em Paracatu, ele desce em João Pinheiro e aí muita gente vai até o encontro dele. Pelo menos é o que a gente observa nas redes sociais. Aí com o ex-presidente Lula, ele tem desmarcado muitos encontros. Por quê? Talvez seja receio, porque na grande parte dos lugares que ele vai, as pessoas gritam ladrão, ladrão, não sei o que, esses dizeres, né? Tentando denegrir a imagem dele. E no caso do presidente Bolsonaro, às vezes tem vaia e às vezes chamam ele de mito. Eu gostaria que você pudesse analisar esses números que são mostrados hoje. Hoje, os números mostram Lula à frente, mas não é isso a realidade que a gente vê na rua. Bolsonaro, quando vai em um evento, é ovacionado e tem muita gente. Por que disso? Eu gostaria mais ou menos que você pudesse colocar a sua opinião em cima disso que a gente observa nas redes sociais e observa como argumento de quem é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Acho que essa é uma boa questão, Matheus. Enfim, a gente precisa pensar primeiro que o atual presidente da República tem uma rede orgânica de apoiadores que é muito fiel, né? Eles se mobilizam, né? Se organizam muito bem,
principalmente nas redes sociais, seguem o presidente pelo país, né? Então estão presentes onde o presidente está e são apoiadores de fato muito fiéis, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, se a gente quer entender as pesquisas de intenção de voto, a gente precisa levar em conta um fator que me parece crucial quando a gente pensa sobretudo em reeleição no Brasil, que é o fator econômico, né? O fator economia, que pesa muito na hora do eleitor escolher um candidato. Afinal de contas, nós estamos pensando num país pobre, né, que tem uma imensa parcela da população que vive em condições financeiras muito pauperizadas, então acho que a questão econômica pesa muito e, acima de tudo, pesa muito a questão da inflação, né? A gente está com uma inflação acumulada no Brasil hoje muito alta, né, de 2 dígitos, né, o desemprego aumentou, aumento da miséria, aumento da extrema pobreza, a fome voltou, o Brasil voltou ao mapa da fome. Eu acho que tudo isso pesa a favor do presidente Lula, né? Acho que existe uma imensa parcela do eleitorado, sobretudo aquele eleitorado de classe mais baixa, que tem uma certa visão muito positiva do período Lula, né, dos 8 anos de governo Lula, que foi um período onde essa parcela da população obteve ganhos significativos e reais em termos econômicos, né? Então, esse me parece o ponto para entender por que hoje o presidente Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, né, e com uma vantagem relativamente grande em relação ao atual presidente, né? Eu me lembro que há algum tempo atrás, não muito tempo, alguns meses atrás, o Jairo Nicolau, que é um cientista político, um importante pesquisador brasileiro, ele fez uma análise estratificada das pesquisas de intenção de voto e mostrou que o excelente desempenho do presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto e a sua vantagem em relação ao atual presidente se deve em grande medida ao ótimo desempenho que ele tem justamente entre esse setor de baixa renda, classe C, D e E, onde ele tem uma margem de vantagem muito grande. Então, parece que, para mim, a explicação por que o Lula lidera as pesquisas de intenção de voto aí. Agora, é claro que a desaprovação do governo Bolsonaro, que só cresceu ao longo dos últimos meses, colabora para isso, né? Porque a gente está numa sociedade mais polarizada, né? Uma sociedade cindida ao meio, dividida entre dois polos, de um lado o polo petista, do outro o polo bolsonarista. Quando há uma insatisfação que cresce, uma insatisfação em relação ao governo Bolsonaro, esse eleitorado que está insatisfeito, que está desaprovando o governo, tende a migrar para o lado petista, né? Então isso para mim é natural. Agora, eu acho que a questão econômica não pode ser desprezada quando a gente tenta explicar por que hoje o presidente Lula lidera com certa folga a corrida presidencial, né? Muito bem, são 19h11. Eu tenho que fazer um rápido intervalo, Leonardo. A gente volta na sequência porque tem mais assunto para a gente poder comentar. Tem essa polêmica da Buzzer, que é um aplicativo de ônibus ao mesmo estilo do Uber, só que são viagens intermunicipais. E aí agora ela não pode trabalhar porque houve aí a derrubada do veto do governador Romeu Zema por parte da Assembleia Legislativa. E nesse mesmo tempo a gente vem falar também sobre a aprovação do trabalho dos deputados mineiros para a maioria do mineiro de quem reside em Minas Gerais. E tem também dados de pesquisa do Datatempo falando do Romeu Zema. Pelo que a pesquisa mostra, Calil, a chance dele é zero, porque Zema tem quase que o dobro do que ele tem. E ainda a gente fala sobre a atuação dos prefeitos mineiros. É daqui a pouquinho, não saia daí. Fique em sintonia. De tudo um pouco volta já. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque. Oferecimento Tote Madeiras e Acessórios, madeiramento em geral. Tote Madeiras e Acessórios, Avenida Fátima Porto, 4.560, telefone 3821-2708. Vá a Tote Madeiras e Acessórios e faça um bom negócio. Casa Nova, materiais para construção, da base ao acabamento. Avenida Paranaíba, 1208, telefone 3821-7872. Credipatos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas 15 agências na região. Falou Cicobi, pensou Credipatos.
Unipan, educação que transforma, apresenta Debate 98. O noticiário político e direito de família são os temas em destaque nesta sexta-feira, com a participação do advogado Dr. Douglas Eduardo Silva. A movimentação política com vistas às eleições de 2022, prazos para troca de partidos e registros de candidaturas, processos administrativos envolvendo vereadores, direito de família e divórcio, dentre outros assuntos. Debate 98 com o advogado Dr. Douglas Eduardo. Nossa bancada e o melhor ouvinte do rádio. Debate 98, jornalismo democrático e questionador. Nesta sexta-feira, 12 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, com transmissão pelo site e Facebook. Apoio Cicobi Credicopa, Dornelles Imóveis, Colégio Leonardo da Vinci, OQR Energia Solar, Seta Materiais Elétricos, Loteamento Estância das Águas e Clínica do Rim do Alto Paranaíba. Rádio Clube 98, a marca da informação. Aos sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento Colpatos, produtos Colpatos sempre presente. Central Máquinas, comando do Lagartixa, Major Gotti 1549. Grupo São Pedro, conforto, respeito e paz. Seja associado, garanta segurança em todos os momentos. Funerária São Pedro e Príncipe da Paz, 3821-4945. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Muito bem, a gente volta com Em Pauta. Leonardo, eu gostaria que você comentasse agora a respeito desse posicionamento da Assembleia Legislativa Mineira que derrubou o veto do governador Romeu Zema, mas mesmo assim a Buser informou que vai continuar operando. É o seguinte, apesar da derrubada do veto parcial do governador Romeu Zema, a proposição de lei que endurece as regras para o transporte fretado em Minas, a Buser divulgou uma nota informando que vai manter o serviço de transporte amparada por decisões judiciais. Apoiada em decisões da Justiça, a Buser vai continuar operando em Minas, levando conforto, segurança e preços honestos aos mineiros, informou a empresa que trabalha no transporte de passageiros por aplicativo. O veto derrubado nesta quarta-feira pela maioria dos deputados da Assembleia Legislativa regulamenta e endurece as regras para o setor de transporte fretado do Estado. Entre outras coisas, a nova lei proíbe o fretamento por terceiros com comercialização de passagens e exige que o mesmo ônibus volte ao mesmo ponto de onde partiu, transportando os mesmos passageiros, o que inviabiliza a operação de empresas como a Buser. O impasse entre os fretadores e a Assembleia Legislativa surgiu no início do ano, quando o Zema editou um decreto regulamentando o serviço fretado, incluindo entre eles as empresas que oferecem transporte de passageiros via aplicativo. Esse decreto foi derrubado pelos deputados e, em seguida, o deputado Alencar da Silveira Júnior, do PDT, apresentou um projeto de lei regulamentando o setor, que foi aprovado pela Assembleia, mas parcialmente vetado pelo governador. Com a derrubada do veto, nessa quarta-feira, a proposição de lei 24.886 de 2021 deve ser sancionada nos próximos dias e passará a valer imediatamente após a sua publicação. Existem aqui alguns fatores, o Leonardo, e aí eu vou ler aqui o comentário da ouvinte. A gente tem um comentário aqui da ouvinte que falou a respeito disso, e aí ela abordou pontos muito interessantes dessa questão da Buser. Por quê? Respeito a opinião de todos e venho aqui deixar a minha opinião. Não estamos falando de uma viagem do centro da cidade à casa de alguém ou de casa a uma festa. Estamos falando de viagens longas, de dia ou à noite, onde a Buser não assina carteira de seus motoristas, não exige exame de saúde física e mental, não possuem alojamento correto para que seus motoristas descansem corretamente a cada jornada. Eles trabalham como freelancer, onde se não trabalham, não ganham, fazendo com que seus funcionários trabalhem sem o devido descanso. E mais, se acontecer um imprevisto com o veículo, eles não têm socorro para oferecer. Não é somente o preço, mais em conta, um preço mais em conta. É tudo isso que estamos falando e mais um pouco. Mas é bom a gente ressaltar que recentemente a gente tem o trajeto da Buser, Patrocínio, Patos de Minas, Belo Horizonte, e passa aí no Trevo de Carmo, Paranaíba. O que acontece? Um ônibus da Buser recentemente tombou ali perto do Aguinaldo das Pamonhas. E aí eu tenho um amigo que tava nesse ônibus, o Vinícius, ele tava vindo para Belo Horizonte. A passagem, como a Buser tava fazendo um protesto, ela não tava cobrando passagens para Belo Horizonte. Na data, então, a passagem não foi cobrada a ele. Mas mesmo que não foi cobrada dele um valor,
nenhum valor simbólico foi cobrado, e esse ônibus veio tombar, a empresa, a Buser, prestou toda a assistência aos usuários que estavam lá dentro. Pagou hospital particular, exames, prestou assistência. Então, nesse ponto de assistência ao usuário, a Buser tem feito. Agora, eu não tenho relato de ninguém com relação à assistência aos motoristas da Buser. Eu já fui motorista de aplicativo e sei que o motorista de aplicativo é um freelancer. Quanto mais corridas ele fizer, mais ele vai ganhar. Mas ele não tem vínculo empregatício nenhum com a Uber e muito menos com os aplicativos de corrida da cidade. Leonardo Branquinho, nesse ponto, é um retrocesso para Minas Gerais ou é uma preservação das empresas que já existem fazendo fretamento e a gente mantendo os empregos desses motoristas dessas empresas, evitando assim que ganhos trabalhistas, que ganhos dos sindicatos da categoria possam ser deixados de lado? Eu insistiria em analisar o que diz, analisar essa questão a partir do comentário da ouvinte, Matheus. Eu acho que me parece perfeita a análise que ela faz. Quer dizer, nós estamos pensando num caso de profunda precarização das condições de trabalho, né? Quando a gente pensa nesse novo modelo de uberização, né? Que a gente tende a imaginar, não é mais barato, para o consumidor é melhor, ele tem o direito de escolher, tem o direito de viajar por um preço muito mais em conta, mas a gente tem que pensar em outro nível, né? Imaginar que as pessoas que trabalham para esses aplicativos geralmente não têm direito a férias remuneradas, 13º, seguro-desemprego, nada, né? Então, quer dizer, é uma profunda precarização das condições de trabalho. O que a gente viu com esse veto é que há em Minas Gerais uma demanda muito grande por esse tipo de serviço de aplicativo, né? Você lembrou bem, a gente tem o Uber e tantos outros aplicativos de transporte em todo o estado, né? Hoje um contingente muito grande de pessoas que trabalham nesses aplicativos, que ganham o seu salário a partir das corridas que fazem, né? E isso é um ponto. Agora, o segundo ponto me parece, qual é a segurança que esses aplicativos conseguem fornecer para o passageiro, para o usuário, ainda mais quando a gente pensa na versão uberizada de um transporte de ônibus, né? Porque, como a ouvinte muito bem lembrou, são viagens para outras cidades, viagens muitas vezes à noite, né? Viagens que saem, por exemplo, de uma cidade como Patos de Minas, com destino a Belo Horizonte. Então, quer dizer, eu preciso entender aqui quais são as condições que são dadas por essas empresas para garantir a segurança desses passageiros e, mais do que isso, para garantir também a segurança do motorista, enfim, de quem está à frente do ônibus, né? Então, me parece que esse é um ponto. Agora, é claro, a gente precisa entender que a gente caminha em direção a isso, né? Todo o transporte, seja em matéria de táxi, dentro das cidades, está sendo uberizado. Isso é um fenômeno no mundo todo, né? Um fenômeno, ao meu ver, sem volta. O que a gente precisa tentar fazer é criar leis, regulamentação em cima disso. Esses aplicativos, muitas vezes, Matheus, eles não ganham dinheiro necessariamente com o transporte dos passageiros, né? Mas eles têm uma estrutura de renderização de dados. Eles ganham dinheiro coletando os dados dos usuários para vender para as empresas de publicidade, né, na internet. Então, isso também é uma questão que a gente precisa levar em conta, né, a segurança dos dados dos usuários desses aplicativos, né. Hoje existe uma intensa discussão acerca disso, né, vários intelectuais mundo afora, sociólogos, cientistas políticos, várias autoridades estão profundamente preocupadas com essa questão da renderização de dados, a segurança dos dados dos usuários desse tipo de aplicativo. Agora, é uma questão muito emblemática, porque a gente vê que no estado de Minas Gerais, a imensa maioria da população é favorável a esse tipo de serviço, né, a esses aplicativos, até porque pesa no bolso, né? Acho que aí é a questão que me parece fundamental. A maioria da população quer esse tipo de serviço porque no bolso é mais favorável, né? A passagem para um ônibus como o da Buser, para você viajar para BH, por exemplo, é muito mais em conta do que comprar uma passagem na rodoviária de uma companhia de transporte. Então, esse é o fator que me parece determinante.
Mas eu insistiria no que disse muito bem a ouvinte, lembrando que por um outro lado, um lado que a gente não costuma olhar, você tem uma situação de profunda precarização das condições de trabalho das pessoas que trabalham como motoristas nesse tipo de aplicativo, né? Muito bem, o comentário, você está acompanhando o quadro Em Pauta do programa De Tudo Um Pouco, e quem participa conosco às quintas-feiras é o jornalista carmense. Ele está falando direto de Carmo do Paranaíba, e já agradeço sempre sua participação e disponibilidade aqui no programa. O jornalista e comentarista e também jornalista esportivo, Leonardo Branquinho. Ele está participando aqui conosco. Acesse as redes sociais. Ô Leonardo, fala suas redes sociais para o ouvinte da Rádio Clube 98 poder te acompanhar. Vamos lá, né? No Instagram, @Leonardo Branquinho. Muito bem, agora a gente fala sobre essa aprovação dos mineiros com relação ao trabalho dos deputados na Assembleia Legislativa. Trabalho dos deputados é regular para a maioria dos mineiros. O trabalho dos deputados estaduais de Minas é visto como regular por 43,7% dos eleitores do estado. Já as avaliações positivas e negativas estão divididas de forma semelhante, 25,5%. Consideram que o trabalho da Assembleia Legislativa é muito bom ou bom, e outros 23,1% avaliam o desempenho como ruim ou muito ruim. Não souberam ou não responderam, 7,8%. E aí eu considero, porque a Assembleia de Minas, Leonardo, ela faz uma campanha na rádio, nas rádios do estado, faz uma campanha nas TVs do estado, uma campanha de conscientização falando do trabalho da Assembleia Legislativa. Então eu considero que essa campanha de conscientização do trabalho da ALMG interfere nesses bons resultados da pesquisa. Me parece que sim, Matheus, mas eu chamaria atenção para um outro ponto que me parece também muito interessante, né? Ou seja, quase metade dos entrevistados diz que o trabalho da LMG é regular, ou seja, quase metade da população simplesmente desconhece o trabalho dos deputados estaduais, né? Isso é algo que a gente já sabe que acontece, né? A população tem pouco acesso ao trabalho da nossa Assembleia Legislativa, não é só em Minas, eu acho que em todos os estados, e isso se reflete no grande índice de regular, né? Porque se a população desconhece, ela tem dificuldade em dizer se é ruim ou se é bom, ela opta naturalmente por dizer que é regular. E aí a gente tem lá quase um terço, né? Diz que o trabalho dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa é muito bom, e 23% diz que é ruim. São números interessantes para a gente analisar segundo cada recorte, né? Mas eu destacaria que o que fica claro, pelo menos para mim, é que ainda há um profundo desconhecimento sobre o trabalho da Assembleia Legislativa, né? Apesar de toda a campanha que é feita todos os anos, né, conscientizando a população sobre o trabalho que é desenvolvido, é importante de fato, né? A gente está vendo que esse veto sobre essa proposta de regulamentação dos transportes de aplicativo aconteceu na Assembleia Legislativa, que já vem discutindo esse tema desde o início do ano. Então, acho que tem uma importância sim para o eleitor acompanhar, para o cidadão mineiro acompanhar o que está acontecendo na Assembleia Legislativa, mas ao mesmo tempo há o entendimento também de que muitas vezes não sobra tempo e são poucos os canais que a população tem para acompanhar esse trabalho, né? Muito bem, obrigado pelo comentário. A gente está aqui na Rádio Clube 98, são 19h27. Eu tenho mais um intervalo para fazer, Leonardo. Eu peço a sua licença, porque logo em seguida a gente vem falar, para encerrar o Em Pauta de hoje, sobre a aprovação do governo Romeu Zema. E aí eu quero saber de você, quem leva? Zema novamente ou Calil ainda pode crescer e muito? E será que a torcida atleticana pode ajudar Calil a ser eleito governador do estado? Essas perguntas você responde logo depois do intervalo. Não sai daí. Fique em sintonia. De Tudo Um Pouco volta já. Cada mulher é única. Os cuidados com a sua saúde também devem ser. A Obstetrícia e Ginecologia HNSF reúne o que é preciso para oferecer um atendimento humanizado e de altíssimo nível, atuando ao lado das demais especialidades médicas e contando com estrutura moderna e completa. Então, se precisar, você já sabe, o HNSF cuida de você.
HNSF, apaixonados pela vida. Cuidar da saúde bucal é muito importante e agora você pode contar com a Clínica Odonto Mais. Tratamento de canal, clareamento, limpeza, restaurações, próteses fixas e removíveis, extrações, implantes, botox, bichectomia e placa de bruxismo. Entre em contato com a gente. Clínica Odonto Mais, Rua Chavantes 36, perto do Unipan. Telefones 3823-2014 e 992-18-0565. Sua saúde começa pela boca. Clínica Odonto Mais. Começou a Promo Week consignado do Cicobi Cred Copa com taxas até 37% menores. Se você é aposentado ou pensionista do INSS, empresa privada e servidor público federal, não perca. Quer um exemplo? Adquirindo um crédito de R$10.000, você pode pagar em 84 vezes de R$190,27 ao mês. Incrível, não é? E ainda não precisa ser cooperado para contratar. Procure a agência do Cicobi Credit Copa na Praça Desembargador Frederico 37 e faça sua simulação. Pra você que acredita nesta festa tão bonita do Natal do Criador, a Rádio Clube de Patos deseja um bom Natal e um feliz ano novo. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98 o programa de Tudo um Pouco com Matheus Alves. E a gente volta com Em Pauta a participação do jornalista e comentarista esportivo e também político e, é claro, o oficial das quintas-feiras aqui do programa de Tudo Um Pouco, Leonardo Branquinho. Leonardo, Zema é aprovado por 60% dos mineiros, mostra a pesquisa Data Tempo. Não é do Datafolha, nem do Ibope, muito menos de qualquer outro instituto de outro estado. É o Instituto Mineiro Data Tempo que fez essa pesquisa. Próximo do terceiro ano de mandato, a forma de governar de Romeu Zema é aprovada pela maioria dos eleitores mineiros. De acordo com a terceira rodada da pesquisa Data Tempo, 60,1% da população aprova o estilo de gestão do governador. E quando a gente fala de eleições, a gente tem uma vinheta própria aqui que é destaque todos os anos. E essa vinheta, a cornetinha das eleições da Rádio Clube 98, é lembrada todos os anos e quando a gente fala sobre política, fala sobre eleições, ela vem no ar. Muito bem, a informação do portal O Tempo, agora na Rádio Clube, pesquisa que fala sobre a aprovação de Romeu Zema. Vamos ouvir. Pesquisa Data Tempo, realizada em novembro, mostra que a maioria dos mineiros continua a aprovar o governo de Romeu Zema. Ele registrou uma leve melhora na aprovação na comparação com setembro, mas dentro da margem de erro. Na primeira rodada da pesquisa Data Tempo, em julho, o governo de Zema era aprovado por 62,4%. Esse número oscilou para 59,3% em setembro e agora está em 60,1%. O governo Zema era desaprovado por 28,8% da população em julho e por 31% em setembro. Agora variou negativamente para 30,7%, também dentro da margem de erro. Os que não souberam ou não responderam eram 8,8% em julho, 9,8% em setembro e atualmente são 9,3%. Em relação à avaliação do governo, 43,7% consideravam a administração muito boa ou boa em julho e 40,9% em setembro. Atualmente, o índice está em 42,2%. Já 33,1% classificavam o governo como regular em julho. Em setembro, eram 33,8%. Agora, em novembro, são 31,2%. 17% dos entrevistados disseram à pesquisa em julho que o governo de Zema era ruim ou muito ruim. Esse índice foi de 17,2% em setembro e atualmente está em 18,5%. Os que não souberam ou não responderam eram 6,2% em julho, 8,2% em setembro e atualmente são 8,1%. Todas as variações, tanto positivas quanto negativas, em relação à avaliação do governo Zema, estão dentro da margem de erro. A pesquisa também mediu a expectativa dos eleitores para o restante do mandato do governador Romeu Zema. Em julho, 49,5% dos entrevistados tinha expectativa boa ou muito boa. O índice caiu para 45,3% em setembro e agora subiu para 47%.
Já 30,3% disseram em julho que esperavam o restante de mandato regular, seguidos por 31,5% em setembro. Agora são 27,5%. 15,2% dos mineiros achavam que o restante do mandato do governador seria ruim ou muito ruim em julho. Em setembro, o índice cresceu para 17,6% e agora subiu novamente para 18,3%. Os que não souberam ou não responderam eram 5% em julho, 5,6% em setembro e atualmente são 7,2%. Todas as variações, tanto positivas quanto negativas, em relação ao futuro do mandato Zema, ocorreram dentro da margem de erro da pesquisa. A pesquisa também mediu a avaliação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que para a maior parte da população é regular. Em setembro, 21,8% dos entrevistados disseram que o trabalho do Legislativo era bom ou muito bom. Agora, são 25,5%. 44% achavam o trabalho regular em setembro, índice que sofreu ligeira queda para 43,7% em novembro. Já 26,4% consideravam o desempenho dos deputados como ruim ou muito ruim em setembro, percentual que caiu para 23,1% agora em novembro. Os que não souberam ou não responderam eram 7,8% em setembro, índice que se manteve na pesquisa atual. Todas as variações negativas e positivas estão dentro da margem de erro. A pesquisa Datatempo foi feita com 1.402 entrevistas realizadas em todas as regiões do estado entre os dias 29 de outubro e 3 de novembro. A margem de erro é de 2,62 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Por causa de arredondamentos, a soma pode ser maior ou menor que 100%. Muito bem, essas informações do Datatempo aqui na Rádio Clube 98. Leonardo Branquinho, lembrando que Romeu Zema não é político, mas ele guardou o dinheiro na poupança para sair distribuindo. Eu sei que aí em Carmo do Paranaíba, há quanto tempo a UBS lá de Quintino está parada? Ele teve aí semana passada e anunciou a retomada das obras da UBS lá de Quintinos. Então, já começa a mostrar que as obras que estavam paradas na região, elas estão sendo retomadas. A gente teve também a destinação de verba do estado para a UFO de Patos de Minas, para ser concluído a construção do campus e também para a conclusão da obra da Avenida Fátima Porto. Romeu Zema poupou e agora está distribuindo. E aí, ele teve uma cartada tão interessante que ele conseguiu vender a folha de pagamento do estado para um banco privado. E isso fez com que ele colocasse o salário dos servidores em dia. A gente tem aí dinheiro do estado sendo distribuído a rodo. A gente tem, ele conseguiu colocar o salário dos servidores do estado em dia e ainda tem a galinha dos ovos de ouro. Infelizmente, uma tragédia fez o estado ter um acordo que pegou os ovos de ouro da galinha, que é aquele acordo de Brumadinho. É dinheiro que não acaba mais no estado de Minas Gerais. Isso vai fazer com que o Zema tenha cada vez mais um índice de aprovação mais elevado. Afinal de contas, ele está mostrando que está organizando o estado. É inegável que Romeu Zema hoje faz um bom governo ou não? Qual é a sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que a gente poderia analisar aqui com mais tempo o desempenho do governo Zema até agora, mas não acho que não é um grande governo. Acho que tem muitos pontos falhos. Agora, uma coisa é certa, ele tem conseguido, ao longo do tempo, manter uma base de aprovação muito sólida, né? Se a gente pega os números que traz o Datatempo, desde o mês de julho até o mês de outubro, ele manteve pelo menos 60%, uma média de 60% de entrevistados que aprovam a sua forma de governar o estado, e manteve também ali 43%, 44% de avaliação ótima ou boa do seu governo. Isso são números realmente muito significativos e que dão a ele um favoritismo muito grande na disputa pelo governo do estado no ano que vem, né? Ele vai ter como adversário aí, o principal adversário, muito possivelmente o prefeito de BH, Alexandre Calil, né, que vem aparecendo em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, mas é claro que se a gente
imaginar, analisando aqui friamente os números, ele é amplamente favorito, né? Dificilmente o Calil vai conseguir fazer frente a ele mesmo que num eventual segundo turno, porque ele tem números muito significativos, sobretudo no interior, Matheus. Eu destacaria isso, os números de aprovação do governo Zema aqui no interior, nas regiões do interior de Minas, são muito expressivos, né? Nas regiões metropolitanas nem tanto, né? Se a gente pega, por exemplo, os extratos das pesquisas de intenção de voto, nós vamos ver que na região metropolitana de BH, por exemplo, o Calil leva a vantagem, lidera, mas em todas as outras regiões do estado, sobretudo nas regiões mais, vamos chamar assim, nos grotões do estado de Minas Gerais, o Zema leva uma vantagem muito significativa, muito ampla, e por isso, me parece, chega com muito favoritismo para tentar a reeleição no ano que vem, né? Agora, é interessante também observar que, se a gente pega Romeu Zema, como você muito bem destacou, Matheus, não é um político, não vem do mundo político, né? É um empresário, né? Há pouco tempo atrás, né? Pouca gente conhecia, né? Eu me lembro quando ele foi candidato, quando lançou a sua candidatura, ninguém sabia quem era o Romeu Zema, né? Ele começou a campanha de 2018 com 2% das intenções de voto, né? E naquela onda da antipolítica, né? Do período pós-Lava Jato, onde a população estava muito cansada dos políticos tradicionais, dos velhos partidos, né? Isso ficou muito claro aqui em Minas Gerais com a derrota cachapante que sofreram as duas grandes forças políticas do estado de Minas, né? PT e PSDB, que praticamente desapareceram, né? A gente está há menos de um ano de uma eleição uma eleição para o governo do estado, e praticamente nem se fala de PT e PSDB, né? Ninguém nem sabe, nem quer saber quem serão os candidatos, o candidato tucano e o candidato petista, né? Porque são o sistema político, as duas grandes forças políticas do estado de Minas Gerais praticamente desapareceram nos últimos anos, e esse espaço foi ocupado por lideranças como o Romeu Zema, né, e o Alexandre Calil. Interessante observar isso, Matheus. Os dois postulantes ao governo do estado no ano que vem, um que já é o governador e vai defender o projeto de reeleição, e o outro que desafia é o atual prefeito de BH, nenhum dos dois vem do mundo político, né? Um era cartola de futebol, o outro empresário. Então, são dois não políticos hoje protagonizando a cena política do estado de Minas Gerais. Muito bem, o comentário de Leonardo Branquinho aqui na Rádio Clube 98, assuntos que estão bombando. Eu tenho que fazer mais um intervalo comercial, Leonardo Branquinho. A gente, graças a Deus, tem muito comercial aqui na Rádio Clube 98. Mais um intervalo comercial e na sequência para fechar mesmo em pauta e te liberar, que eu sei que você tem compromissos. Prefeitos mineiros têm 56% de aprovação, revela a pesquisa Data Tempo, ainda falando de pesquisa. Fique em sintonia. De Tudo Um Pouco volta já. Aos sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento. Supermercado Arvelos, na rua Manuel Dias Pereira 335, lá no Nossa Senhora das Graças, aberto de segunda a domingo, 3814-2462. Direção do senhor João Arvelos e família. Pais e filhos estofados. A melhor fábrica de estofados de Patos de Minas. Avenida Paranaíba 1157. WhatsApp 991177941. Ibiza Veículos, para quem quer adquirir um carro zero e não quer ficar esperando. Major Gotti 1645. Fone 3818-7777. Autopatos Pneus e Recapagem Vipal Borrachas. Reformas de pneus de carga com excelente qualidade, alto nível de produção e agilidade na entrega. Autopatos Pneus e Recapagem. Vida nova para seu pneu usado. Avenida JK 2222, 388-1500. A CEMIG e o governo de Minas estão realizando um dos maiores planos de investimento da nossa história. São mais de 22 bilhões e meio de reais em geração, transmissão e distribuição de energia, além da comercialização de gás. Tudo isso para modernizar a rede e aumentar a infraestrutura e a oferta de energia, acelerando o crescimento econômico de Minas. Uma das ações é o programa Mais Energia. Até 2027, serão investidos 5 bilhões de reais na instalação de 200 novas subestações elétricas, modernas e totalmente digitalizadas, aumentando em tempo recorde a oferta de energia com a ampliação de 50% da quantidade atual de subestações. Serão 22 novas subestações em operação ainda este ano.
A CEMIG vai fornecer energia com mais qualidade, estabilidade e segurança num patamar nunca antes alcançado. Este é o nosso compromisso e nossa maior missão: transformar vidas com a nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Manhã de sábado. As notícias do seu dia a dia. As comunidades rurais em destaque. Oferecimento. Calçados Cabrini, botas, botinas, sapatos, sapatilhas, tênis, sandálias, cintos, carteiras e chapéus. 2 endereços para melhor te atender. O telefone 3821-2561. Topcar Veículos, compra, venda, troca, financia. Procura o Reginaldo, nosso amigo, lá na Topcar Veículos, Avenida Paranaíba, 1080. Telefone 3823-8905. WhatsApp 99915-0325. Jovino Tecidos, confecções e colchões. Confecções em geral. Jovino Tecidos, confecções e colchões. Rua José de Santana, 364. Quase a esquina com a Rua Major Gotti, telefone 3821-0787. Rádio Clube. Classificados Tintim, 30 anos, criando oportunidades de bons negócios. Classificados Tintim anunciou, vendeu 30 anos, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro, só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Classificados Tintim anunciou, vendeu 30 anos, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro, só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Classificados Tintim anunciou, vendeu. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. A gente volta com Em Pauta, porque agora a gente fala de prefeitos mineiros que têm 56% de aprovação, revela a pesquisa Data Tempo. Os prefeitos mineiros, de modo geral, permanecem bem avaliados no primeiro ano de seus mandatos, com 56% da população, considerando que eles fazem um trabalho bom ou muito bom. Percentual muito próximo dos 56,3% registrados há 4 meses. As demais faixas de avaliação também permaneceram. A gente teve uma pequena queda, a gente já retornou aqui com o contato. As demais faixas de avaliação também permanecem constantes. 25,5% considera as administrações municipais regulares em julho, índice que agora está em 24,6%, repetindo a tendência de 16,6%, que avalia os prefeitos como ruins ou muito ruins, contra 16,8% há 4 meses. Leonardo Branquinho, uma situação um pouco diferente, e aqui eu vou ressaltar o que aconteceu nas últimas eleições. Nós tivemos em Carmo do Paranaíba o prefeito Dr. César, ele agrediu a mãe por conta de um namoro. Aí isso poderia atrapalhá-lo, mas ele foi reeleito. Em Patrocínio a gente teve a morte de um vereador, candidato a vereador da cidade, o Remes. Ele foi morto pelo irmão do prefeito de Patrocínio, o João Marra. Mesmo assim, João Marra, Deiró Marra, foi reeleito. Será que essas condições adversas de confusões em família ou sair um pouco da linha não atrapalham tanto na avaliação positiva dos prefeitos nas cidades? Ou isso não tem tanta ligação? Eu tô falando da asneira. Eu acho que não, Matheus. Eu acho que de fato não impacta tanto assim na decisão do eleitor, né? Agora, eu chamaria atenção para 2 coisas. Primeiro, a avaliação dos prefeitos, a boa avaliação, hoje eles têm 56% de ótimo ou bom, né? Os prefeitos em média aqui no estado de Minas, se deve a algo que a gente já vem presenciando desde o início da pandemia, ou seja, aumento dos gastos públicos, né? Os prefeitos puderam lidar com um orçamento flexibilizado, né? Um orçamento de guerra, então puderam gastar mais e isso aumentou consideravelmente a popularidade dos administradores municipais. Eu já observava um fenômeno nas eleições de 2020, quando eu dizia o seguinte: olha, essa eleição de 2020 ela vai ter como marca um alto índice de reeleição, né? Ou seja, a maioria dos prefeitos que disputarem a reeleição vão conseguir se reeleger, né? Dificilmente você vai ter um prefeito sendo derrotado numa tentativa de reeleição, e foi o que aconteceu. Veio a eleição de 2020 e nós tivemos um alto índice de reeleição, né? Na nossa região aqui o índice foi muito alto, né? Em todas as regiões de Minas o índice de reeleição foi muito alto. Isso mostra que o trabalho dos prefeitos tem que ser entendido a partir do contexto da pandemia, onde não só
pelo aumento de gastos públicos, mas onde as secretarias municipais de saúde tiveram um papel determinante na campanha de vacinação, e até agora estão tendo, né? A gente vê que o trabalho vem sendo bem feito, né? As secretarias de saúde vêm desenvolvendo um trabalho com muita competência, e isso gera esse capital político que os prefeitos têm. E lembrar o seguinte, Matheus, um detalhe muito interessante nesses números é lembrar que os prefeitos são os principais cabos eleitorais dos deputados na eleição do ano que vem, né? E também dos governadores. Os candidatos a governadores vão ter que costurar um arco de alianças com os prefeitos, né? O Romeu Zema já vem fazendo isso, né? Isso se explica, inclusive, pelas visitas que ele vem fazendo no interior do estado. Ele teve, como você muito bem destacou, aqui em Carmo do Paranaíba na última semana, né? Anunciando investimentos na unidade de saúde de Quintinos, e está fazendo aquilo que se faz na velha política, né? Sempre no ano que antecede um ano eleitoral, você tem uma tentativa de aumentar o gasto público, de gastar mais, de dar dinheiro para os municípios para conseguir costurar um arco de aliança pensando na reeleição no ano seguinte, né? E do outro lado, o Alexandre Calil, como a gente falava, deve ser o principal adversário do Zema. Ele já está tentando fazer a mesma coisa, já está buscando aí uma comunicação, uma interlocução com uma rede de prefeitos no estado para tentar se capitalizar. E a gente sabe que isso é fundamental, né? A gente pensar em matéria das campanhas, daqui a pouco começa, né? Daqui a pouco começa também as visitas dos deputados federais às cidades de Minas, né? Eles vão ser recebidos pelos prefeitos, os prefeitos vão declarar apoio a determinado candidato. Esse é o meu candidato a deputado federal, né? Esse é o meu candidato a deputado estadual. Isso tem um impacto muito grande quando a gente pensa em votos, né? Rende votos porque os prefeitos cumprem esse papel de ser os cabos eleitorais, né? Muito bem, são 19 horas e 50 minutos aqui na Rádio Clube 98. Leonardo, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa de Tudo em Pouco do quadro Em Pauta e, é claro, o seu destaque final. Olha, Matheus, eu queria agradecer mais uma vez a você e também ao ouvinte da Clube e dizer que na próxima quinta-feira a gente com certeza vai continuar aqui repercutindo os principais assuntos, não só da política, mas economia e também comportamento. Obrigado. A participação de Leonardo Branquinho aqui no Em Pauta, lembrando que este quadro estará na íntegra no nosso canal do YouTube, Rádio Clube 98 de Patos de Minas. Mais um rápido intervalo e a gente volta na sequência. Não saia daí. De Tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Aos domingos, a partir de meio-dia, Roda de Violeiros. Oferecimento. Credipatos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas 15 agências na região. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Patos de Minas é um lugar para ser feliz. A Pastelaria do Valdomiro é o nosso ponto de encontro desde 1977. O melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque. Oferecimento. Autoescola Modelo, disponibilizando uma frota novinha e os melhores instrutores da cidade. Avenida Afonso Queiroz, 1436, telefone 3825-6336. Agropinheirão, medicamentos veterinários, rações em geral, equipamentos para pesca, ferramentas, sementes e adubos para plantio. De tudo para a sua fazenda. Avenida Afonso Queiroz, 3174, no trevo da Escola Agrícola. Telefone 3821-0038, zap 999000038. Prosa e Viola, aos sábados de 5 às 6 da manhã. Oferecimento. Supermercado Econômico, melhor preço e melhor atendimento da cidade. Avenida Afonso Queiroz, 474, bairro Boa Vista. Telefone 3814-4775. Zezão, material para construção da base ao acabamento. Avenida Afonso Queiroz, 1315, bairro Sebastião Murinho. Telefone 3823-1400. Direção José Ubaldo. Brasil Reparos Hidráulicos, reparos para torneiras, registros, válvulas, duchas higiênicas, resistências para chuveiros e muito mais. Peças originais das marcas Deca, Hidra, entre outras. Rua Marechal Floriano, 601, em frente à Praça Bandeirantes, telefone 3823-8318.
Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98 o programa de Tudo um Pouco com Matheus Alves. Agora na Rádio Clube 98 a gente tem as modas caipira do fundo do baú. Zique Zeca, Fazenda São Francisco, César e Paulinho, Faz de Mim o Seu Amor. Inesita Barroso, Canoeiro, boa noite. Pesado no transporte, foi buscar uma vacada para um criador do norte. Na chegada eu pressentia que era um dia de sorte. Depois do embarque feito, só ficou um boi de corte. O mestiço era bravo, que até na sombra investia. A filha do fazendeiro, molhando os lábios, dizia: eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia. Mas quem montar nesse boi, retirar a valentia, ganha meu primeiro beijo, que eu darei com alegria. Vendo a beleza da moça, meu sangue ferveu na veia. Eu calcei um par de espora e passei a mão na peia. Peguei o mestiço à unha, rolei com ele na areia. Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia. E quando eu sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia. O boi saltou a porteira no primeiro corcovado, numa ladeira de pedra, desceu pulando furtado. Saía língua de fogo, cheirava chifre queimado. Quando os cascos do mestiço batia no lajeado, parou berrando na espora, ajoelhando derrotado. Pra cumprir sua promessa, a moça veio ligeiro, me disse: você provou ser peão e boiadeiro, dos prêmios que eu vou lhe dar, o beijo é o primeiro. Sua boca foi abrindo, seu olhar ficou morteiro. Nessa hora eu acordei, abraçando o travesseiro. Seu amor, faz de mim sua paixão. Abre os olhos se não ama, não engana não. Se me quer bem pra valer, não aguento mais sofrer com esse papo de ficar e desaparecer. Se for pra amanhã te perder, é melhor nem começar. Sem essa de transar apenas pra depois chorar. Não quero amor pela metade, eu quero te enlouquecer, de desejo, de prazer e de felicidade. Se entrega-me de corpo e alma, que eu também vou te entregar. A vida inteira vai ser pouco pra gente se amar. Quero
desejo de prazer e de felicidade. Se entrega-me de corpo e alma, que eu também vou me entregar. E a vida inteira vai ser pouco pra gente se amar. Quero te amar sem censura, sem medo de nada. Quero amor que dure mais que uma madrugada. Quero te sentir na pele, ouvir você dizer, fique pra sempre comigo, eu amo você. Quero te amar sem censura, sem medo de nada. Eu quero amor que dure mais que uma madrugada. Quero te sentir na pele, ouvir você dizer, fique pra sempre comigo, eu amo você. Fique pra sempre comigo, eu amo você. Liderança e credibilidade. Domingo de tardezinha eu estava mesmo à toa. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levamos a rede de lanço. Ai, ai, fomos pescar de canoa. Eu levei meus apreparo pra dar uma pescada boa. Eu saí logo sereno, remando minha canoa. Cada remada que eu dava, ai, ai, dava um balanço na proa. Fui descendo o rio abaixo, remando minha canoa. A canoa foi rasgando, foi deitando as taboas. A garça avistei de longe. Ai, ai, chega perto, ela voa. O rio tava enchendo muito, fui encostando a canoa. Eu entrei numa vazante, fui sair noutra lagoa. Fui mexendo aquele lodo. Ai, ai, onde que os pintado amor? Pra pegar peixe dos bãos, dá trabalho, a gente soa. Eu jogo timbó na água que a peixaria atordoa. Jogo a rede, dou um grito. Ai, ai, o dourado amontoa. Rádio Clube. Fui chamado em uma festa na fazenda do Lajado.
fazenda, cheguei no prazo marcado. Fazendeiro veio lá e eu fui bem apresentado. Me levaram lá pra dentro, eu fui entrando calado. O salão tava repleto, todo de rosa enfeitado. Eu risquei na minha cola, do meu jeito acostumado. As moças acharam graça de ver meu sapateado. Logo na minha chegada já fiquei apaixonado. Porque a moça mais bonita já estava do meu lado. Fui largando a minha viola e fui dançar um valseado com aquela linda morena que caiu no meu sagrado. Logo na primeira volta eu já contei o riscado. Se quiser fugir comigo, meu cavalo é sossegado. Seu moço, agora eu lhe digo, você é muito educado. A sua proposta é boa, mas meu pai fica envergonhado. Você vai falar com ele, que é bem recomendado. E nós nos casamos na capela, sem fazer este pecado. Eu falei com o pai dela, o caso foi declarado. Convidou a redondeza pro dia ser festejado. Eu casei com a morena, hoje eu fico confortado. E vivemos mais felizes e por Deus abençoado. Que escrevi, faço um pedido a Vossa Excelência. Sei que tens também uma veia poética e todo poeta ama a natureza. Eu ganho tão pouco, senhor presidente, o suficiente para a sobrevivência. Não estou pedindo aumento de salário. Quero que me perdoe se lhe atrapalho. Ouça meu pedido, por favor me atenda. Sou mato-grossense de sangue indígena, que nasceu na beira de um reino encantado, em um paraíso de paisagens lindas, onde a natureza tem o seu reinado. Eu estou falando do meu Pantanal, este santuário da fauna e da flora. Mas infelizmente vivo preocupado, vendo tudo isto sendo explorado pelos invasores que vêm lá de fora. Pela mão divina de um ser supremo, que fez desta obra de rara beleza. Mas infelizmente a ambição do homem querem destruí-la por suas riquezas. Faça alguma coisa, senhor presidente, tome urgentemente uma providência. Preserve a Amazônia, o pulmão do mundo. Te peço em verso simples e profundo, por não ter acesso à sua presença.
As andorinhas voltaram e eu também voltei. Pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Clube.
estrela, o seu brilho é cativante. Fica na encosta da serra, num cenário deslumbrante. Lugar de mulher bonita, preciosa e fascinante. É a cidade mais festeira do interior bandeirante. Seu povo é muito ordeiro. Bom Jesus é o padroeiro, mais ilustre habitante. Nessa terra hospitaleira, um empresário influente, honesto e trabalhador, honrado e inteligente, formou um grupo de amigos dedicado e competente. É o recanto da viola que unido vai em frente, levando muita alegria. Com trabalho e cantoria em festa beneficente. Bonita propriedade desse grande companheiro, fim de semana sem festa ele se torna o festeiro. Só reúne gente boa, cada um tem seu rodeio. Um faz papel de garçom e o outro de cozinheiro. Se faltar um cantador, ele canta sem temor, porque também é violeiro. Esse paulista de fibra que tem os punhos de aço, no transporte rodoviário conquistou o seu espaço. A sua empresa que velhos não encontra embaraço. Unindo a feliz família, o amor é o forte laço. Com toda a franqueza minha, prezado amigo Belinha, aqui vai o meu abraço. Aqui você fica bem informado. Rádio Clube 98, Patos de Minas. 98. Ele vem no passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, ué, ué, ué. Eu vou cortando estradas, ué, boi. Tocando a boiada, ué, ué, ué. Eu vou cortando estradas. José Vicente, mostre para esta gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro campeiro, que esta reis é perigosa. Olhe na janela, ué, 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 oh, que linda donzela, ué, oh. Olhe na janela, ué, 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 oh, que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que há? Deixa meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a Siriema, pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em mim.
estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando, veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Nasce o mestiço Salvieri das Piranhas, tire o gado na campanha pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ao eu, boi, deixei Minas Gerais, ué, boi. Com destino a Goiás, ao eu, boi, deixei Minas Gerais, ué. Rádio Clube 98. Carreiro vai, carreiro vem, beirando matas, cordilheiras, campos e espigões, na estrada azul dos matagais, lhe acompanha um passarinho vindo dos sertões. No peito seu, eu sei que tem 6 bois puxando o carro triste do seu coração. É a saudade emparelhada com a lembrança, o amor, a esperança, desespero e solidão. Carreiro vai, carreiro vem, rodando só pelo sertão, cantando assim. Carreiro vai, carreiro vem, a sua estrada de paixão que não tem fim. Carreiro vai, carreiro vem, para bem longe do filhinho que ficou lá. Bem cedo sai, à tarde vem, deita nos braços de Chiquinha, sempre a lhe esperar. Solta seus bois lá no curral, quando no morro surge um claro raio de luar. Pega na viola pra cantar sua poesia, quando for a brisa fria, vem com ele duetar. Carreiro vai, carreiro vem, rodando só pelo sertão, cantando assim. Carreiro vai, carreiro vem, a sua estrada de paixão que não tem fim. Vai e vem, que o mundo dá, vai o seu rastro rabiscando pedras e areões. 2 riscos só, deixa no pó, e o orvalho tremulando sobre 1000 botões. Igual o sol, passa por nós, e a tarde deita no poente para repousar. Solta a boiada de estrelas cintilantes, iluminando lá distante pelos campos do luar. Carreiro vai, carreiro vem, rodando só pelo sertão, cantando assim. Carreiro vai, carreiro vem, a sua estrada de paixão que não tem fim. Carreiro só pelo sertão, cantando assim. Carreiro vai, carreiro vem, a sua estrada de paixão que não tem fim. Carreiro vai, carreiro vem, rodando só pelo 98,3 Rádio Clube 98.
Desde criança eu amo loucamente esse moço. E hoje, por ele ser pobre, não permitiram nosso casamento. Mas nós fizemos um juramento de seguirmos um só caminho. E lá no alto da serra, deitados sobre a terra, vamos morrer bem juntinhos. Não chores, papai, e nem fiques em desespero. Guarda bem o teu dinheiro. Erga por mim somente uma cruz. Peço perdão ao Senhor, porque pelo nosso amor vamos entregar nossas almas a Jesus.